Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 9 e verso 10. Nós vamos falar nas quartas-feiras deste mês sobre a doutrina da salvação. Nessa quarta, na outra quarta, na terceira quarta, aí provavelmente o irmão Jardel estará trazendo uma palavra na semana que antecede a Páscoa. Ali estará trazendo uma palavra sobre o sofrimento de Jesus na cruz, sobre a perspectiva de um médico. Então será um tempo bastante interessante. Depois nós vamos retomar sobre a doutrina da salvação, sobre muitos pontos que nós queremos conversar, né? Você está predestinado ao céu ou você está predestinado ao inferno? É uma das perguntas, né? Você foi eleito ou você não foi eleito? Você pode perder a salvação ou não pode perder a salvação? O que é a salvação? Do que nós seremos salvos? E quais são os elementos da salvação? Então, a partir de hoje, nessas quartas-feiras, nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. Os irmãos que fizeram o estudo do Evangelho de João, para pregar, para ensinar, ensinando a como pregar o Evangelho, como compartilhar o Evangelho de Jesus, quem estiver faltando algum estudo e quiser os 4 estudos, me procura no final do culto, que eu vou providenciar e domingo eu entrego para vocês o curso completo que o pastor Neto deu aqui, para que vocês possam ter em suas mãos. Mas a palavra de Deus que está ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, nos dê entendimento, discernimento do Teu Espírito, para compreender esse projeto que o Senhor planejou, que é tão maravilhoso para nós, ó Deus, que é a salvação das nossas vidas. Muito obrigado, que o Senhor continue a nos abençoar nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. O propósito de Deus é que todo homem chegue à salvação. Você sabia disso? Eu já estou destruído aqui, os calvinistas já, com essa palavra, mas nós vamos estudar, vamos pensar sobre isso durante esse mês, e para que nós possamos compreender essa definição e a necessidade da salvação, nós vamos compreender que a salvação é a aplicação da obra de Cristo à vida de todos os seres humanos. Deus disponibilizou, através de Jesus, a salvação. A doutrina da salvação é de extrema relevância, visto que ela se relaciona com a necessidade mais básica de um indivíduo. Qual a necessidade mais básica do ser humano? Ter comunhão com Deus. É aqui que começa. Por quê? Porque a condição humana, ela é o afastamento de Deus. Deus tinha plena comunhão com Adão e Eva, tinha plena comunhão com o homem, ali no Jardim do Éden, quando eles desobedecem a Deus, e eles cometem o pecado da desobediência, e a partir dali, toda a humanidade foi contaminada, não só a humanidade, mas toda a natureza também foi contaminada com o pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas versões vai dizer que todos pecaram e estão destituídas da glória de Deus, estão longe da presença de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2 diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam
a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. A condição humana é afastamento de Deus e existe um abismo entre Deus e o homem. O homem está condenado, pois mediante a lei de Deus, ele é culpado. E quando se coloca a lei de Deus para cada um de nós avaliar a nossa condição, nós somos culpados e somos condenados. O fato é que a lei, ela tem o poder de apontar o seu pecado, mas ela não tem o poder de salvar a sua vida, a não ser que você seja perfeito. Se você for perfeito e você não cometer nenhum pecado desde quando você nasceu, isso é impossível, porque a Bíblia diz que nós já nascemos com o gene do pecado, né, com a semente do pecado. Nós somos pecadores porque herdamos isso dos nossos pais também. Então, é uma condição que nós estamos de culpado. E o que Deus quer é que nós possamos sair da condição de culpado para uma condição de não culpado. E o projeto de Deus é, então, que nós precisamos entender que a pessoa sem Deus, ela é inimiga de Deus e ela é inimiga do próximo. Então, note que a condição de pecado, ela afeta tanto a relação do indivíduo com Deus, quanto a relação do indivíduo com o próximo. E isso está marcado aonde? Está marcado no nosso coração. Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, ela começa a conhecer a vontade do Pai e passa a buscar as coisas de Deus. Quando ela recebe Jesus como seu Salvador, a pessoa é transformada de uma inclinação para o pecado ao desejo positivo de viver corretamente na presença de Deus. Isso também é chamado de regeneração. Essa condição que a pessoa está caída, então ela é resgatada por Deus através do sacrifício de Jesus, então ela tem o seu caráter transformado. E para que nós possamos compreender sobre o caráter transformado, eu vou pedir para o Roberto que você abra sua Bíblia também, em Gálatas, capítulo 5, verso 19, para que nós possamos compreender qual é a nossa condição humana, para que nós possamos entender qual é a nossa natureza humana, para que nós possamos comparar com aquilo que Deus está propondo para cada pessoa que recebe Ele como Salvador e Senhor da sua vida. Então, o verso 19, eu acho que vai até o verso 20, se não me engano, mas diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. O que é isso? Isso é o meu coração. Isso é o seu coração. Isso é o nosso coração. O nosso coração, o coração do ser humano é cheio disso aí. Alguns têm mais, alguns têm menos, mas todo mundo tem. Então, a proposta que Deus tem para nós é tirar esse coração de pedra, né, esse coração contaminado, e colocar um novo coração em nós, que é o verso 22 e o verso 23 do mesmo capítulo de Gálatas 5, que o Senhor quer colocar no nosso coração. Veja só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, a proposta que Deus nos dá é tirar tudo aquilo que está no verso 19, 20 e 21 no nosso coração, arrancar tudo aquilo e colocar isso. O fruto do Espírito é a transformação do caráter humano caído, pecaminoso, ao caráter de Jesus. E para que isso possa acontecer, nós temos que compreender que a salvação
que Deus nos concede, a salvação que Ele nos oferece, faz com que possamos ser pessoas melhores. A transformação de uma sociedade caída, ela só é possível através de Jesus. A transformação de um coração caído, a transformação de uma família quebrada, de um casamento destruído, só é possível através de Jesus. Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador e ela permite que, pela instrumentalidade do Espírito Santo, isso seja realizado na nossa vida. O significado da palavra salvação, ela pode parecer óbvio para as pessoas cristãs, para nós. Né? Salvação do pecado, salvação da nossa alma, é voltar a ter comunhão com Deus, e é exatamente isso. E algumas pessoas têm uma compreensão de forma... A compreensão, na verdade, ela é de forma variada de pessoa para pessoa. Por exemplo, alguns consideram a salvação completa no início da vida cristã, certo? Eu recebi Jesus como Salvador, nós somos salvos, né? Eu recebi Jesus como Salvador, fomos salvos. Outros defendem a salvação como um processo. E essa pessoa vai dizer, nós estamos sendo salvos no processo da nossa vida. E outra pessoa ainda vai pensar assim, que a salvação é algo que será recebido no futuro. Nós seremos salvos. Na verdade, é possível combinar as três perspectivas. Como? A salvação inicial, justificação e regeneração. Isso é fato. A salvação, processo, santificação. E Paulo vai dizer em Filipenses 2,12, irmãos, que vocês desenvolvam a sua salvação. Desenvolver a salvação é a santificação. É o processo de nós crescermos cada vez mais, tirando toda aquilo que está em Gálatas 5,19, arrancando aquelas coisas e colocando aquilo que é o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus no nosso coração. É a transformação dessa nova vida. E, claro, também a salvação futura é a nossa glorificação. É o último ato, né, que vai acontecer da salvação, é que quando nós teremos definitivamente e para sempre na presença do Senhor e livre, então, do pecado. Então, nós podemos compreender da seguinte forma: salvação inicial, justificação e regeneração, salvos da condenação do pecado, certo? Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, ela é salva da condenação do pecado. Salvação em processo é a santificação, salvos da influência do pecado. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais vida devocional que você tem, quanto mais você ora a Deus, quanto mais comunhão com Deus, você vai se afastando da influência do pecado e vai caminhando para chegar à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Então, nós estamos em busca do caráter de Cristo nesse processo de santificação, salvos da influência do pecado. E, em terceiro lugar, salvação futura, a glorificação, salvos do corpo do pecado e da presença do pecado. Quando nós formos salvos, não estaremos mais neste corpo de pecado. Então, nós seremos livres deste corpo que está sujeito ao pecado e seremos também livres da presença do pecado em nós. Então, a salvação pode sim pensada nesses três processos, que é a nossa salvação inicial, nosso processo de salvação e a salvação final, que é a glorificação. A salvação é importante nós entender e aprendermos que ela é dada por Deus, é graça divina, é méritos do Senhor, não é mérito nosso. O texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, vai dizer: porque pela graça vocês são salvos, pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muito bem, então ela é
oferecida para nós como um dom de Deus, um presente de Deus para nós que Ele nos oferece. Quais são os elementos da salvação? Existem alguns elementos para que o indivíduo possa alcançar a salvação. E o primeiro elemento da salvação, ela é regeneração. Deuteronômio 30, verso 6 diz assim: o Senhor seu Deus circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para que vocês tenham vida. Veja só, aqui é uma promessa de Deus, que Deus iria realizar nas pessoas a circuncisão do coração. A circuncisão, que é aquela cirurgia de fimose que o homem faz, ela é feita, ela é um ritual, que era feito, uma marca que Deus dava para os homens, e ela tem uma questão de saúde também. Aquele prepúcio, ele tem a capacidade de segurar a impureza, e aquilo pode causar doença para a própria pessoa ou para a pessoa que ele está se relacionando. Um casamento, um casal, quando se relaciona, se o homem estiver com aquela parte suja, ele pode transmitir impureza, causando doença na outra pessoa também. O sentido da circuncisão, e falar em circuncidar o coração, significa impedir e colocar algo no coração que impede a contaminação do coração, da mente, da alma da pessoa. Por isso que quando fala em circuncisão, fala em limpar. E a promessa de Deus é que Deus mandaria alguém que iria limpar o nosso coração, ia limpar a nossa mente, ia limpar dos nossos pecados e que não estaríamos mais condenados à morte. Então, ele vai cumprir essa promessa no nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Regeneração é o ato inicial da salvação, em que Deus faz nascer no pecador, faz nascer algo novo no pecador, fazendo dele uma nova criatura. Você passa a ter uma natureza em que está em conexão com Deus. Mas é importante nós entendermos que essa natureza que nós temos, pastor André um dia desse pregou, tempos atrás ele pregou, diz que o crente ele tem duas naturezas dentro dele. Uma natureza que vem de Deus e uma natureza caída, pecaminosa. Uma natureza que tende para o pecado, que tem intenção de pecar, essa natureza caída, que tem prazer nas coisas que não é de Deus, e essa nova natureza, esse novo homem que tem prazer nas coisas de Deus. E ele tem, então, uma guerra interna dentro dele. Há uma guerra civil dentro do ser humano, que significa aquilo que Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, quando ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer, mas o mal que ele quer fazer está sempre diante dele. Mas ele vai também dizer algo muito interessante, que no fundo do meu coração eu tenho prazer na lei de Deus. E isso é bom, porque Deus olha o que vai no fundo do nosso coração. Deus olha qual é a intenção do nosso coração. Nós podemos errar, nós podemos pecar, mas nessa nova natureza, nós sempre vamos buscar fazer a vontade de Deus. A regeneração é a obra do Espírito Santo em que o pecador recebe perdão, justificação e adoção como filho de Deus. O texto de João 3,12 diz: todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na salvação, o indivíduo deixa de ser órfão e passa, então, a ter uma filiação. Aquele que é salvo por Jesus, ele se torna filho de Deus. Sendo filho de Deus, ele é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro com Cristo
fazendo o que o Cristo tem que fazer, viver como Cristo viveu, sofrer, se preciso for, como Jesus sofreu, mas também receber a coroa que está reservada para Jesus e para todos aqueles que receberam Ele como Salvador e Senhor da sua vida. Há duas condições para o pecador ser regenerado. A primeira condição é arrependimento. Essa é a primeira condição para que uma pessoa seja regenerada. Marcos capítulo 1, verso 15, o Senhor Jesus inicia o seu ministério dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho. Chamada ao arrependimento era o tema principal da palavra de João Batista, sempre convidando as pessoas a arrependerem dos seus pecados. Pedro também, quando prega no livro de Atos, lá que ele está pregando, e quando ele fala e apresenta o plano de salvação, as pessoas disseram: o que faremos nós então, irmãos? E Pedro responde: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Então nós sabemos que se alguém que nasce de novo, isso deve implicar em uma transformação de vida, e ela se inicia com arrependimento, reconhecimento do seu próprio pecado. E estar disposto a sair de uma condição que se encontra e voltar para trás, e viver de forma que agrada a Deus e não ao seu próprio coração. É afastar dos comportamentos pecaminosos e buscar santificação na obediência à palavra de Deus. Isso é arrependimento, transformação de vida completamente. O segundo elemento que é necessário, que precisa ter, é a fé. O texto de Romanos 10, 9 diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e Salvador, como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Fé é a confiança e a aceitação de Jesus como Salvador e confiar a Ele a sua salvação, a sua eternidade. Nós precisamos aprender que essa fé não é a fé de crença tão somente, não é a fé, pelo menos, de acreditar que Deus é Filho de Deus. Aliás, se nós perguntarmos, pelo menos no Brasil, quase todas as pessoas reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, reconhecem que Jesus é o Salvador do mundo, reconhecem que Jesus morreu na cruz, que Jesus veio para salvar os nossos pecados. A maioria das pessoas sabem. Mas esta fé não é uma fé que traz a salvação. A fé que traz a salvação é você crer que Jesus é o Filho de Deus e crer que o sacrifício dele na cruz é para redimir os seus pecados. É você aceitar esse sacrifício em sua vida. É você confiar a sua vida nas mãos de Deus, através da pessoa de Jesus. O texto da palavra de Deus nos diz, em 1 João capítulo 5, verso 13, essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Crer em Jesus é o que nós precisamos para recebermos a vida eterna. Nessa experiência de conversão, o pecador é reconciliado com Deus. Por quê? Porque antes ele era inimigo de Deus. Pelo fato de cometer pecados, pelo fato de estar afastado de Deus, pelo fato de ter rompido a sua relação com Deus, ele se torna inimigo de Deus. Mas a partir do momento em que ele recebe Jesus como Salvador, ele então se torna uma pessoa que será amiga de Deus. E essa pessoa, uma vez sendo amiga de Deus, anda com Deus e recebe de Deus a salvação. Outro elemento da salvação também é a justificação. Ocorre simultaneamente com a regeneração. É Deus que, por meio do sacrifício de Jesus, absolve o indivíduo no perdão e o homem dos seus pecados e o declara justo, capacitando para uma vida de retidão diante de Deus e se corrigindo diante dos homens. Isso significa que
essa graça é concedida por meio da fé em Cristo. O texto de Romanos 3, 24 nos diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justificação é o ato declarativo de Deus, que Ele, olhando para você, Ele vê alguém que é pecador, é alguém que Ele ama, é alguém que Ele quer restaurar, mas é alguém que está em pecado e está condenado ao pecado. E Deus precisa, esse pecado precisa ser pago. Quando você recebe Jesus como Salvador, e você recebe, e você é lavado pelo sangue de Jesus, os seus pecados são limpos, você está limpo na presença de Deus, Deus olha agora para você através de Jesus. Vamos fazer de conta que esse óculos aqui é Jesus. E quando Deus olha para você, Deus continua vendo uma pessoa que é pecadora, uma pessoa que não merece o céu, mas é uma pessoa que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E Ele vai dizer para você o seguinte: pelo fato de você ter aceitado Jesus, meu filho, como seu Salvador, eu não mais te condeno. Aliás, eu considero você justificado. Você agora é justo por mérito do meu Filho que derramou o seu sangue na cruz. Outro elemento também da regeneração é a santificação. O homem realizando os propósitos de Deus, Deus o habilita a progredir em sua vida cristã em busca da perfeição moral e espiritual de Cristo em sua vida. João 17:17, quando Jesus estava orando por nós, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós só podemos sermos santificados através da palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, de ler a palavra, de trazer para dentro de nós, de importar essa palavra para dentro de nós e vivermos essas verdades que está aqui. Se isso não acontece, alguma coisa nesse processo aqui errou. Mas quando o indivíduo recebe Jesus como Salvador, quando ela é regenerada, quando ela é justificada, ela não tem nenhuma dificuldade de buscar viver essa vida de santificação. Haverá lutas, haverá dificuldades, mas não haverá falta de disposição para fazer a vontade do Senhor. Por isso que Romanos capítulo 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós aprendemos que aquele que foi regenerado, aquele que foi justificado, aquele que está sendo convidado à sua santificação, ele vai oferecer o seu corpo. Quando Paulo fala o corpo, ele está falando de tudo: a sua mente, o seu coração, a sua vida, todas as áreas da sua vida, a sua família, o seu espírito, entregar todo a Deus. E entregar isso como um sacrifício agradável, feliz, não como peso. Porque se há peso em servir a Jesus, se há peso e é má vontade em fazer as coisas de Deus, alguma coisa está errada. E aí precisa voltar nesse processo e compreender por que isso acontece. Precisamos compreender cada vez mais que nós não podemos seguir o padrão deste mundo. A ideia aqui é formatar a nossa cabeça à vontade do Senhor, permitir que o Senhor mude as nossas direções, mude o nosso coração, mude o nosso caráter, porque é exatamente isso. Deus está tirando aquele caráter pecaminoso que nós temos e está colocando o caráter de Cristo em nós, para que quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver Cristo. No final de tudo, o plano de salvação de Deus é exatamente produzir pequenos cristos, como disse Billy Graham. Produzir pessoas que possam cada vez mais espalhar e multiplicar
o caráter de Jesus para que este mundo possa ser transformado. E, finalmente, mas não menos importante, o último elemento da salvação é a nossa glorificação. É o ponto culminante da obra da salvação. É o estado final e permanente dos que estão redimidos em Cristo Jesus. 1 João 3,2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém? Então, na luta que nós temos para a santificação e o processo de salvação que Deus concede a cada um de nós, vamos passar por todas essas etapas para que um dia nós possamos ser iguais a Jesus. Né? Nesse meio, neste caminho que o Senhor nos concede, é necessário que o indivíduo possa reconhecer que é pecador, que ele possa ser regenerado, que ele possa ser justificado, que ele possa ser santificado e que ele possa também um dia ser glorificado. A glorificação vai acontecer quando Jesus vier. Agora, Jesus sempre virá. Né? De alguma forma, o Senhor disse que iria para o céu, ia preparar lugar, e quando estivesse pronto, Ele viria e vem nos buscar. Ele virá nos buscar de duas formas: ou quando você morrer, e Ele vai te receber e vai te conduzir ao paraíso, ou quando a igreja for arrebatada. Eu creio que aqui ninguém vai morrer, certo? Amém? Jesus vai voltar antes, né, irmã Estela? E seremos todos arrebatados e estaremos no céu. E aí, de uma forma permanente, livre da condenação, da presença e da influência do pecado. Amém? Que Deus nos abençoe. Na próxima semana vamos perguntar a você: você está predestinado ao céu ou ao inferno? Né? Você foi eleito ou você não foi eleito? Cenas dos próximos capítulos. Né? Então, na próxima quarta-feira, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Feche sua cabeça, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo que nós estamos passando aqui, pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, ó Deus, que esses estudos possam abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para nós que somos salvos, ó Deus, para que nós possamos compreender de uma forma mais ampla esse processo todo, que é um processo abençoador, ó Deus, que é a sua salvação que o Senhor derrama sobre nós. Obrigado, ó Deus, porque nosso nome já está escrito no livro da vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque se o Senhor voltasse hoje, ou se nós morrêssemos hoje, nós já estaríamos com o Senhor. Mas sabemos que todo esse processo está na vida daquele que recebeu Jesus como Salvador e Senhor. E nós te agradecemos pelo plano da redenção que o Senhor oferece gratuitamente para cada um. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém.